Então, a gente vai falar um pouquinho então, sobre a atuação profissional, olhando um pouquinho essa ótica aí da academia, que também temos nossos desafios, essa mudança, né, que a gente vê aproximar mais com o mercado, uma nova forma de a gente estar também formando, e a gente tem nossos desafios, né, tanto também com nossos discentes e como os próprios docentes, né, que são o canal, né, de indução, né, desses alunos para a gente ter uma formação cada vez mais aderente ao mercado. Eu vou comentar um pouquinho, passar alguns slides, né, sobre esse histórico, evolução e o que as engenharias, agronomias têm atuado, mas uma questão assim que a gente vê que é nítido e que a gente tem mudando, não só na graduação, também na pós-graduação que a gente tem atuado, é olhar mais, digamos, o nosso capital humano, olhar mais a saída, né, aonde que de fato, não tanto o processo, mas de fato aonde que eles estão atuando, qual que é o mercado de trabalho, como está sendo a adesão, qual que são essas lacunas que a gente tem na academia com o nosso mercado. Então isso é uma mudança que a gente quer nítida, que a gente vem atuando, né? As próprias diretrizes complementares nacionais curriculares, né? Vêm nessa linha, e a gente vem com uma série de esforços e desafios também para isso acontecer. Mas de fato a gente tem esse olhar mais na saída desse processo todo. A gente como facilitador, né, como um formador, mas olhando já a saída tanto, né? Então esse é um desafio. Como também a gente acompanha o nosso egresso, né? Porque como a gente mantém esse vínculo, essa conexão com o nosso discente que sai da universidade, e a gente quer que se mantenha conectado ainda com a universidade, né? E de alguma forma a gente consiga fazer, né, esse mapeamento para a gente atuar cada vez melhor na formação. Eu vou passar aqui alguns dados, né? Primeiro, desde na escolha dos cursos, né? Hoje a gente tem uma diversidade muito grande, né, de cursos. Só no Centro de Tecnologia, na UFSM, nós temos 14 engenharias, né? Aqui eu peguei os números gerais, depois eu vou passar mais dados nacionais, mas então o aluno jovem que ingressa, como ele tem essa decisão, como que ele monta, como a gente está sendo discutido agora, as trilhas de formação, como ele faz essa mobilidade dentre os cursos para poder aproveitar e ter mais atuações profissionais. Então, aqui é só trazer o recado, né? É uma diversidade muito grande de cursos, de atuações e de mercado. Então, como a gente consegue também na academia, junto, né, com o Confea, com o CREA, ter esse alinhamento, né, de identificar as necessidades e poder, de alguma forma, direcionar, digamos assim, ou orientar melhor nossos discentes, né, nessas escolhas. Aqui eu peguei alguns dados gerais, mas só para ter uma ideia, no próximo aqui, a gente tem mais de 60 habilitações, né? Então, isso, claro, distribuído em várias instituições e mais de 250 ênfases, né? Então, de fato, é uma gama muito grande. E se a gente verificar a palestra anterior do professor, né, o secretário municipal aqui, o Luiz Carlos, a gente verifica ainda que boa parte da inovação e itens ainda a gente nem está nos nossos currículos, né? Então, já temos, digamos, 60 habilitações, 250 ênfases, mas virão novas, né, para a gente acompanhar o mercado. Que nem acho que teve alguma fala que falou, né, tem esse delay, né, da gente, como a gente chega na academia, chega na atuação profissional, né, desde a parte aí que a gente identifica essas necessidades. Mas então a gente também temos que estar atentos, particularmente lá na Centro de Tecnologia e Engenharia, e a gente está escutando aqui da URGS também, estão essas reformas curriculares, né, mas estão, de novo, temos que ter esse olhar, e eu acho que é o papel do CREA e Confea também, né, como definir essas atribuições, como, né, fazer esses direcionamentos. Então, de fato, aí são desafios que vêm para frente. Então, o primeiro que a gente identifica, e a gente conversando com os próprios discentes, docentes, é, de fato, como a gente consegue atender, né, como a gente consegue orientar, e além disso a gente, não vou dizer conflito, né, mas a gente vem numa política governamental no sentido de também ter estruturas mais integradas, mais acadêmicas. Então, no momento que a gente quer expandir, mas a nossa estrutura também acadêmica tende a se otimizar e integrar e reduzir. Então, eu vou dar um exemplo, a gente está com um dilema agora, por exemplo, nas pós-graduações. A gente está com uma PCN para novos cursos, mas já está vinculado agora, por exemplo, com uma estrutura administrativa. E a gente está num caminho de cada vez otimizar e integrar. Então, a gente mesmo estava analisando na universidade que provavelmente só vão poder submeter cursos com doutorado, aqueles que têm mestrado, os novos doutorados, porque a gente já tem uma estrutura pronta, acadêmica, que poderia expandir. Mas novos, a gente fica numa situação,
Como a gente vai abrir se depois a gente não vai dar também suporte à estrutura? Então, esses dilemas a gente encontra na academia também. E aconteceu um pouco com as expansões das universidades, né? Desde o Reúne, a gente ampliou, mas como agora a gente consegue dar infraestrutura de laboratorial, infraestrutura de capital humano, preparar professores, então tudo isso são desafios, né? E dessas habilitações, eu acho que um desafio também, como eu falei, é o próprio docente, né? Como a gente prepara e tem novos também profissionais, docentes, habilitados, né, para conseguir também dar toda essa formação em áreas bem específicas. Então, só para mostrar aqui um pouco da evolução dos cursos, a gente verifica nítido aqui, alguns dados que eu trouxe, a gente vinha com uma certa estabilidade, mas depois a gente vê essa curva aí exponencial, né? A partir de 2000, a gente dá um salto aí em torno aí de um pouquinho ali, quase 500 cursos de engenharias, trouxe aqui só um exemplo, para quase 4.500. Então, a gente praticamente em 15 anos aí multiplicou em 10 o número de ofertas. E a gente vê também, no caso aí dessa divisão entre instituições públicas e privadas, né, também um grande número, uma época, digamos assim, até função toda a questão laboratorial, toda a estrutura, mas agora com todas as demais habilitações, a gente vê muito grande também esse fomento pelas privadas, né? Então, a gente vê que teve um deslocamento com as públicas, que hoje as públicas a gente verifica ali fica em torno de 1.000 e poucos cursos, e as privadas lá conseguiram já, com sua velocidade, né, com a atuação, já estarmos aí praticamente em um salto aí de quase 3.000 cursos. Então, triplicou em relação às públicas. Então, também para vocês é um desafio, né, porque, por um lado, é bom, né, mais ofertas, mas são mais cursos para vocês interagirem, para definir também todas as atribuições, habilitações. Então, tudo isso de uma forma, né, esperamos sempre sistemática, estruturada, né, para conseguir atender tudo isso, né. Aqui também uma outra realidade que a gente está vendo agora são os cursos IAD, né. A pós-graduação, inclusive, a gente já está discutindo, né. Até então, o lato sensu já é uma realidade muito grande, é IAD, mas agora mesmo o próprio mestrado, doutorado, está tendo todo um incentivo, uma indução para as próprias engenharias também a gente começar o IAD. Claro que a própria pandemia acelerou um pouco, né? A gente comenta, né, que, de fato, foi um regime emergencial que fizemos, né? Não propriamente aqueles presenciais se transformaram em AD, porque não tínhamos tutores, não tínhamos todo o material preparado, mas a gente conseguiu, de alguma maneira, contornar, né, mantermos o ensino, né, a adaptação dos próprios professores, com plataformas digitais, mais acessos. Mas tudo isso, de alguma maneira, né, está incentivando também a questão de ter ofertas, né, em termos tanto hoje nos currículos, né, tanto a parte percentual de disciplinas que podem ser ofertadas, como se organizar. Então, é uma realidade também que temos que considerar, a gente verifica, né, tanto essa ascendência dos cursos, mas o EAD também numa proporção, e a tendência é a aumentar cada vez mais, e como eu comentei, já está bem forte a discussão também na própria pós-graduação, né, no estricto senso, mestrado, doutorado, também termos isso, junto com os presenciais. E, de novo, é mais um desafio também para o próprio CREA, né, como definir, né, todas as trilhas de formação, como conferir, né, as atribuições e mensurar também a qualidade de todos esses cursos, né, que a gente espera. Então, fica esse desafio aí também, com esse aumento de habilitações, com o aumento de oferta de cursos, né, e modalidades diferentes também de cursos. Então, tudo isso aí é um desafio. Eu comentar um pouquinho, então, sobre também as diretrizes curriculares nacionais. De alguma forma, ela tende, né, a coincidir com essa expectativa da comunidade acadêmica, das empresas, dos setores de atuação profissional da área, né, dela tentar. Claro que ela, como o próprio nome diz, são as diretrizes. Tem que ver como que os cursos, né, se adaptam, se ajustam, né, de forma a atender. Está muito forte agora essa questão toda, mais forte na questão dos estágios, da extensão, de projetos transversais integradores, né? Outras formas de conhecimento, que nem de novo o professor Luiz Carlos comentou, a velocidade disso, a forma de chegar, então aquele ensino mais ortodoxo, né? Professor, aluno, então essa relação tem mudado. E, de novo, para nós é um aprendizado constante, né, tanto na academia, como a gente se adapta, como que a gente chega nesse jovem, né, que muita informação, tudo digital, tudo, né, então como a gente também se adequou. E uma forma é isso, né, as diretrizes tentam nos apontar alguns caminhos, mas vem o desafio de como, de fato, a gente assimila esses caminhos, como a gente tenta
preparar, fazer essa formação mais completa, né? Que nem comentamos aqui também, soft skill, hard skills, então, de alguma maneira, a gente conseguir ter toda essa abrangência. Então, rapidamente, aqui, só falar um pouquinho da organização desses cursos, que são algumas diretrizes que são elencadas, né? Mas a gente, bem forte ali, a gente já vê desde o início, ó, atividades que promovam a integração, a interdisciplinaridade, o modo coerente com o eixo de desenvolvimento curricular para integrar, então, técnico, científico, econômico, social, ambiental e ética, né? Então, como de fato isso a gente coloca em prática? Eu até brinco, às vezes, na academia, a gente às vezes coloca muitas frases, né, defeitos e tal, mas como a gente materializa isso? Como, de fato, né, a gente consegue transmitir isso para o nosso discente, consegue interagir. E um ponto-chave que eu digo assim, não adianta a gente ter o melhor currículo se os atuadores, os docentes não estiverem engajados, não entenderem todo esse processo, não entenderem o papel importante deles transformador. Então, a gente mesmo está trabalhando agora, eu falo, ponto-chave é o engajamento dos docentes. Se não tivermos, de fato, esse engajamento, não adianta, né, nós queremos mexer o currículo se, de fato, quem vai estar nos ajudando vai ser esse elo aí com nossos estudantes, né, não conseguirem ter toda essa transmissão. Então, estimular atividades acadêmicas, como trabalho de iniciação científica, competições, projetos interdisciplinares e transdisciplinares, projetos de extensão, atividades voluntariadas, visitas técnicas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitoria, participação em empresas júniores, incubadores. Até a professora Nilza, né, idealizadora aqui do empreendedorismo lá na universidade. 20 anos atrás já discutia, criou a nossa primeira incubadora lá, mas a gente tem esse desafio de expandir, manter, se atualizar, né, se inovar. Então, tudo isso agora é um leque grande e, de novo, como a gente consegue passar toda essa informação e, de fato, contribuir na formação dos nossos discentes. Então, no caso lá de Santa Maria mesmo, a gente está fazendo uma série de ações, tentando vincular, né? A gente até fala que são ações de boca de funil, no sentido assim de tentar ter essa sensibilidade aí de mercado, de empreendedorismo, junto, atuar com as nossas incubadoras, para de modo a gente criar oportunidades para esses discentes, não ser só, né, aquela formação, mas ter esse olhar mais amplo, transversal, inclusive empreendedores. Então, são desafios aí que a gente tem que atuar, mas a gente tem que criar o meio, tem que ser o facilitador desse processo, né? Tem que oportunizar isso. Também, de novo, muito forte essa aproximação com o ambiente profissional, que é as formas de interação entre a instituição e o campo de atuação, que é outro também, outro desafio, né? Como a gente aproxima mais as empresas e os mercados. Hoje, como a gente tem comentado, com toda essa parte, né, da inovação, parques tecnológicos, é uma forma, né? Esse modelo que é mais consolidado fora, agora vindo, empresas tanto incubadoras, de médio e grande porte, vindo para a instituição, se abrigando, né? Então, abre portas também para os nossos discentes, mais próximo do mercado, mais a questão da formação, trabalhos em equipes, então, todo esse ecossistema que acaba envolvendo, digamos assim, esse ambiente. Falar um pouquinho, então, do perfil esperado, que ele tem impacto tão direto com a atuação profissional. Então, já começa desde o primeiro item, né, essa visão holística e humanista, né? Então, a gente tem uma visão mais ampla, humanista, trabalhar aspectos, né, de ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo, ético, com forte formação técnica. Então, são desafios grandes que temos, né? E é uma forma que a gente tem atuado nisso, é isso, oportunizando muitos projetos integradores, muita troca com outras áreas, né? O engenheiro atuando, né, com filósofos, atuando com o pessoal das ciências humanas, sociais. Então, tudo isso acaba enriquecendo, digamos assim, essa formação, né? Estar apto, então, a pesquisar, desenvolver, adaptar, utilizar novas tecnologias, né? Atuação inovadora e empreendedora, como a gente tem falado, né? Muito forte agora essa questão toda da inovação, do empreendedorismo, né? Entrando de uma forma muito acelerada, como posso dizer assim, nas instituições. Então, a gente tem que ter essa habilidade, de novo, de como capta tudo isso, como transmite e como orienta, né, nossos discentes a aproveitar isso e ter uma formação aí mais ampla, né, transversal. Ser capaz de reconhecer então, a necessidade do usuário, né, formular, analisar, forma criativa e problemas. Esse é o nosso clássico, né, atuação, né, das engenharias. Perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática. Então, não é fácil, né, a gente conseguir, como eu falei, é fácil a gente escrever, montar, mas é fácil interagir, né? Nós, em engenharia temos
toda uma habilidade mais analítica, né, controlador, né, toda a parte. Então, tu vai trabalhar com o pessoal, às vezes, que já é um outro insight, outra inspiração. Então, como a gente consegue ter esses universos, né, e interagirem, né? Então, são modos de se expressar, modos diferentes das pessoas atuarem, né? Então, mas tudo isso acaba agregando aí nas formações. E, de novo, né, considerar aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, segurança e saúde. Ou seja, está nesse universo globalizado, né, como a gente também não sai dessas barreiras, digamos, das universidades e se interage aí com o mundo. Então, isso é importantíssimo. E, de novo, né, atuar sempre com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e o desenvolvimento aí sustentável. Deixa eu passar aqui. Um pouquinho das competências também desejadas, né, que a gente espera, mas, de novo, é formular e conceber soluções desejáveis em engenharia, né, de novo, compreendendo todo esse contexto, essas soluções, analisar e compreender então, os fenômenos desde físico, químico, validações dessa parte toda da experimentação, essa parte de novo, conceber, projetar, analisar sistemas, produtos, componentes, processos. Como, de fato, a gente oportuniza, como a gente integra, como que a gente potencializa, né, então, esses elementos. Implementar, supervisionar, controlar. Parte de comunicação cada vez mais, né, eficaz, de forma escrita, oral, gráfica, né? Trabalhar e liderar equipes, né? Então isso é importante, interagir, né, com outros, trabalhar, depois a gente vai no mercado de trabalho, a gente vai acabar atuando com grupos, vai liderar, né? Então é bem importante, né? Então a gente, de alguma maneira, a gente sempre está lidando e atuando nessas frentes, né? E sempre, né, a parte da ética, legislação, atos normativos, né? E também a gente já vê aqui, ó, aprender de forma autônoma a lidar com situações, contextos complexos, né, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, tecnologia e desafios da inovação. Então, isso é importante, né, que a gente, na academia, é uma parte desse processo. Então, a informação também tem muita informação, como que chega, como a gente valoriza isso, né? A gente mesmo já está tendo alguns casos de autodidata, que a gente já faz a avaliação da questão da disciplina, né, dando o reconhecimento da disciplina, fazendo provas, né, tendo em vista já esse aprendimento dele próprio e não diretamente na sala-aula, né? Então, tudo isso também como a gente se apropria e a gente não pode deixar isso de lado, né, porque tem muita informação e tem muito acesso, né, a ela. Comentar um pouquinho, então, de uma iniciativa que a gente está fazendo, não só na universidade, mas uma iniciativa mundial que tem que ser realizado, é isso, né? Então, se a gente quer oportunizar outras ações, além de só não ficar na sala de aula, uma que a gente tem participado, por exemplo, é de um projeto, né, de padrão internacional do CIDIL, que ele vem com essa pegada, né, de como eu consigo conceber projetos, projetar, implementar e também fazer a operacionalização disso. Então, ajudando aí na formação profissional. Então, a gente tem estruturado alguns cursos, tem já adotado essa metodologia, desde lá no primeiro semestre, desde as disciplinas lá de engenharia, de introdução à engenharia e outras, né? Mas a gente vai levando no curso esses projetos, né, transversais, integradores, mas que eles possam já começar a atuar e é bem interessante, não atuar só no escopo da engenharia, atuar com o pessoal, como eu falei, ciências humanas, trabalhar com as ciências sociais, então tudo isso junto. Então essa iniciativa, por exemplo, então ela tem uma estrutura toda educacional, é uma metodologia que a gente segue, né? Mas forte para desenvolver, de fato, as competências da engenharia, né, por meio de ações práticas em projetos, né, desde então, da concepção, do projeto, da implementação, operação, considerando aí todo esse ambiente empresarial, social e ambiental. Então, através dessas metodologias, né, a gente focada no aluno, bastante a parte então, do projeto, aprendizagem para resolver problemas, né, naquelas metodologias, mas, de novo, com toda uma metodologia, com a parte aí de apoio técnico, né, e tentando cada vez mais, né, potencializar essas habilidades pessoais, profissionais, de comunicação, né, demandadas cada vez mais aí pela sociedade. Só comentar também que essa é uma iniciativa que é universal, né, e é uma delas, né, como trouxe só um exemplo de um tipo de iniciativa que pode ajudar nessa formação profissional, né, de forma, aí, de novo, adotar essa metodologia então, para avaliar, planejar nossos currículos, né, nossos perfis aí de engenheiros que desejamos formar, né, e com, de novo, incentiva então, a troca de experiência entre universidades, participantes, né, e é um processo contínuo. Como eu falei, desde o primeiro semestre a gente vai evoluindo.
Aqui é só para mostrar um pouco, né, que vários países adotaram ela, né? A gente aqui na FCM, no Rio Grande do Sul, foi uma das pioneiras, né? Então, a gente tem adotado. E ele é quase no estilo da ISO, assim. Tem toda uma padronização standard, daí a gente tem um padrão e a gente vai mostrando por ações, vai fazendo todo por evidências e vai ganhando todos os reconhecimentos certificados. Então, tem os padrões básicos que a gente tem a adotar e outros, né, que a gente pode também ampliando. Mas é interessante é isso, que daí por meio de uma metodologia, algo mais sistematizado, a gente consegue daí explorar. Aqui é só mostrar no curso aqui da aeroespacial que a gente tem, só para que já adotou, né, essa metodologia está atuando, mas desde o curso ali na Introdução à Engenharia, desde o primeiro semestre, né, já mostrando problemas de mercado, o pessoal atuando, trabalhando já em conjunto, né, para resolver. Importante já desde o início também é vendo qual que é o papel da atuação profissional, aonde que ele vai se inserir, qual que é o tipo de mercado que ele tem. Então, nós já mostramos desde o início, né, o mercado, né, a questão de já atuar em grupos, né, e com essa habilidade de começar já a resolver problemas de forma sempre transversal, aí, multidisciplinar e transversal. Então, é só alguns exemplos assim, que a gente tem feito, assim, e pelo menos o retorno que estamos tendo assim, na formação, a gente vê como que agrega e tem todo um engajamento, né, digamos, desse tipo aí de atividade. Mas, de novo, né, começamos desde o docente, né, não fazer de novo elogio à professora Nilza, que era uma que também ministrou muito tempo a introdução em engenharia e trouxe também toda essa experiência, e sempre tinha esse engajamento, né, com o olhar de mercado, atuações conjuntos, a questão do empreendedorismo, mas, de novo, né, como, de fato, os docentes, né, que tenhamos muito mais professoras Nilza, né, na instituição, que a gente consiga reproduzir isso, né, de tal forma que a gente consiga, de fato, tornar essa realidade para o nosso discente. Mas, dando só o retorno, assim, para ter uma ideia de 14 cursos, nós temos 3 que já aderiram, então ainda tem uma gama grande, né, de outros cursos começarem cada vez mais, ter digamos, isso nos seus currículos, né, e explorar cada vez mais. Mas a gente tende, pelo sucesso que está correndo, cada vez mais vai ser a adesão. Mas, de novo, é só uma das iniciativas, né, para ilustrar para vocês de ações integradoras, desde lá do primeiro semestre, e a gente vai indo daí com projetos, e a ideia é que esses projetos tratam problemas de mercado, né, com atuações profissionais e tudo junto, como uma mentoria, digamos assim, né, para nos ajudar. Depois dos campos de trabalho, assim, a gente tem feito todo um levantamento, uma pesquisa, mapeando, né, acabam, né, muitos ainda indo para a educação, para pós-graduações, né, atuando, boa parte também vai para pesquisa, inovação. Temos também o próprio empreendedorismo, negócio próprio, o setor público, o setor privado, mas é um desafio nosso, né? Como a gente mapeia, como a gente entende a vocacional, aonde que está indo esses nossos egressos? É aqui no Rio Grande do Sul, é na região, estão indo para o mundo afora. Então, todo esse mapeamento aí é importante a gente estar atento, né? De fato, como está sendo essa ingresso deles, né, no mercado, ora na educação, na pesquisa, nas empresas, né? E como a gente está potencializando. Eu trouxe aqui alguns números só para mostrar, são desafios que a gente tem de fazer esses mapeamentos, mas, como eu falei, como bom engenheiro, né, a gente gosta de dados, números, gráficos, para a gente conseguir fazer esses mapeamentos, né, e nos ajudar. Então, hoje para ter uma ideia, a gente tem na FCM, e outras instituições, claro, também têm seus controles, a gente tem lá toda uma parte de indicadores. Então, hoje eu consigo ver cada curso, eu consigo mapear, para ver quanto eu trouxe só 2 gráficos, mas a gente tem um painel de vários indicadores, porque com esses indicadores a gente consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo com o nosso egresso e com o nosso processo de formação, né? Então, a gente hoje está... Então, é tudo público para a sociedade também entender, para ver como está ocorrendo. Então, aqui é esse primeiro gráfico que eu trago, só para você ter uma ideia. Se a gente pega uma turma que entrou lá em 2014, né, que um curso de engenharia em torno de 5, 6 anos para ter a formação, e a gente faz esse acompanhamento. Quanto que está sendo a evasão, como a gente trabalha a evasão, qual que são o tipo de evasão que está tendo o curso. Depois a gente vê lá, 2018, já começa a ter 20% aí, já ter de formandos em 4 anos. Depois a gente começa a ver como que está sendo também a parte dos egressos deles. Então, esse é só um mapeamento que a gente enxerga, por exemplo, a gente vê que, no caso da engenharia elétrica, um exemplo, de turno de 2014, tivemos 58%, a gente está acima até da média nacional, mas ainda a gente vê que tem um espaço grande aí
para evoluir, né? Então, nesse exemplo, 58% dos nossos a gente foram formados, tivemos evasão de 32% e temos ainda uma parcela ainda que está ainda conosco ainda na universidade. Na agronomia, a gente já vê uma diferença maior, né? 70% de quem entrou lá em 2014 saiu do curso, e quantos estão em evasão. Então, só para mostrar que são dados, painéis que a gente tem feito, isso a gente tem... E é bem interessante que esse tema que a gente fez, a gente compara, não só nós, mas com todos os outros... A gente tem a possibilidade de comparar com outros cursos, com as privadas, com as públicas, nós analisar essa realidade, né, como está caminhando, com outros estados, outras instituições, para a gente ver. E junto a gente traz, por exemplo, também até reprovações e outros. Então, tudo que a gente tem de registro dado nesses painéis estão abertos. Até para a gente entender um pouco, né, qual que são as disciplinas que são mais chaves, que têm mais dificuldade, até para a gente, daqui a pouco, estar preparando melhor esses discentes. Né? Daqui a pouco está o nivelamento, tudo para como superar melhor essas disciplinas. Então, no caso, ali, nossos cálculos, né, que são comuns, né, temos ali até parte de mecânica, outros, mas, enfim, só para mostrar as disciplinas, esse mapeamento. Então, com esses dados, para nós é bem importante, porque a partir deles a gente atua, né, para melhorar cada vez mais, né, essa formação, os cursos, como a gente consegue estruturar. E a gente está tentando um desafio de fazer um mapeamento do nosso egresso. Né, para onde que eles estão indo, qual parte do país, se estão na educação, se estão na parte do mercado de trabalho, a faixa salarial mesmo, para a gente ver como estão se portando, questão de liderança. Então, a gente está... Aqui eu trouxe só uma fotografia da agronomia que a gente tem, mas isso a gente tem para todos os cursos, tem, inclusive estão indo para o exterior, todos para a gente mapear. A gente vê ainda que é muito forte essa questão do local, do regional, né, então é bem predominante, assim, a gente nota assim, que uns 70%, 80% ainda ficam na região, isso é muito bom, né, claro, mas é importante também as trocas, mas a gente mapear isso, aonde que eles estão indo? Né? Estão indo para o setor privado, setor público, estão indo para a academia, para a pós-graduação, né? E um desafio que a gente enfrenta muito agora é como eu mantenho esse vínculo com ele, né? Como eu obtenho essas informações, né? A gente brinca, né, que a gente usa muito lá o Lattes, mas no mercado já vai para o LinkedIn, vai para outras plataformas. Como eu consigo dar um atrativo para ele, né? Então, a gente está com alguns projetos disso. Daqui a pouco a gente mantém uma conexão, mas ele tem ainda acesso, a gente potencializa. Então, a gente consegue, né, até inclusive, ser uma forma de ele manter conectado com outros discentes, de manter com o mercado. Enfim, a gente é um desafio nosso de como eu obtenho também essa informação e essa rastreabilidade, digamos assim, e o perfil dele ao longo da carreira. Né? Então, a gente tem notado esse papel. A própria pós-graduação também está toda em discussão, um novo modelo aí de avaliação, está tendo, agora tem inclusive esse ano, a avaliação do último quadrenal. Tem se discutido muito, né? O acompanhamento dos egressos. Se a gente olhar, dar um parênteses na pós-graduação, no quadrenal anterior, praticamente era a produção dos docentes, antes era quase periódico. Agora, se tu olha a nova, o periódico já vale bem menos. O que está valendo mais agora é o egresso, como eu acompanho o egresso, o planejamento do nosso curso, como a gente faz. Né? Então, a gente vê que, como eu falei, teve esse direcionamento. Sai um pouco de olhar um pouco o processo, mas eu quero olhar mais o produto. Claro que o processo é fundamental para ter o produto, mas eu quero olhar a saída mais. Então, para olhar a saída, a gente tem esses desafios também de mapear. Mas então a gente está tentando ter esse papel, né? Identificar. Ali a gente até relaciona também que a gente tem alguns desafios na instituição, que é o nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, a gente relaciona também com os desafios. Né? Qual que é o desafio que ele está atuando, que tem tanto a internacionalização, o desenvolvimento regional, qual que é o impacto desse ingresso nesses desenvolvimentos. Então, enfim, então, para nós, como eu estou dizendo, a gente está com esse olhar assim, de olhar muito mais então, essa formação e que impacto e resultado essa informação está tendo, de fato, aí na sociedade. Então, isso aí, para nós, é fundamental. E, como eu falei, é um desafio constante, né, de como a gente mapeia tudo isso e melhora, né, claro, mensura até, inclusive, né, esse impacto por meio dessa formação. Então, são desafios grandes aí que a gente tem, mas são fundamentais para a gente poder estar evoluindo. Comentar um pouco também nessas áreas futuras, né, que nem o professor Luiz Carlos comentou, mas, de fato, né, com toda essa inovação, todas essas frentes que tem, são nesses desafios que a gente tem. Como eu mapeio esse profissional do futuro? Como eu identifico esses novos perfis? Como eu defino novas competências necessárias? E quais as implicações que isso tem na formação? É mais uma ênfase? É mais um curso? São mais habilidades que eu trago? Então, tudo isso tem que ser discutido. Né? E eu acho que o papel aqui do CREA é fundamental também de nos apoiar, né, nessas trilhas, né? E também nos passar, né, como a gente consegue, de fato, mapear, identificar e chegar na academia, né, a gente ter, digamos, essa velocidade necessária, né, para responder aí à sociedade e ao mercado. Mas então são desafios grandes que temos.
Eu trouxe aqui para alguns itens para instigar um pouco, né, como está tendo das propostas, né? Eu trouxe alguns, assim, até falando com outros colegas, né, o professor Thiago Marquesano, nosso diretor do Centro de Tecnologia, eu falei com alguns discentes, com alguns professores também, para ver assim, o que eles enxergam também do papel do CREA, o que enxergam do Confea, né? O que eles entendem que essa aproximação da formação, da academia. Então, eu elenquei aqui 5 itens, assim, que eu acho que são alguns desafios que vocês têm também pela frente, né, nessa formação de atuação profissional, né? Um que a gente identifica um pouco é essa parte, né, que já está ocorrendo, essas iniciativas dessa integração com os cursos, né? Como a gente define essas trilhas de formação, né? Como eu tenho um engenheiro eletricista que daqui a pouco fazer uma trilha de formação na mecânica vai dar atribuições para ele também, ou na engenharia civil. Como a gente monta esse leque junto com vocês de forma integrada, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante. E instruir também, hoje, daí que vem para o segundo item, os nossos discentes. Como chega a informação a eles também, que eles têm essas oportunidades, que eles fizeram determinada trilha. Hoje a gente vê que tem essa lacuna. Hoje é perguntar para ele, tu sabe qual que são as ações que tu tem que fazer e que tipo de habilitação que tu vai poder ter? Hoje ainda tem essa desconexão, né? Às vezes ele tem no próprio curso um pouco a dificuldade de saber ainda como que faz, e ainda a gente falar agora no ambiente de atribuições profissionais, tá? É um pouco maior. Então, tem digamos assim, esse desafio grande. Como eu falei, como monta essa trilha de formação, que é fundamental para as atribuições, essa concepção, mas como essa trilha de formação chega a informação para o discente. Não adianta a gente montar se o docente também não está se apropriado dela e os nossos discentes. Então, eu entendo que é um desafio de vocês também se aproximar também um pouco mais da academia e sentido assim, de ajudar. Claro que tem iniciativas, né? Eu até conversei com os discentes, assim, normalmente o pessoal vem na semana acadêmica, vem em palestras de disciplinas, por exemplo, de introdução, mas ainda eles notam, até um comentou, agora está com a pandemia, faz um tempinho que a gente não teve algumas iniciativas, por exemplo, com o CREA. Então, eu falei, tá, mas tu sabe quais as atribuições que tu vai ter, como tu vai atuar? Eu disse, não tenho ainda muito esse discernimento, né? Então, isso que eu digo, essa parte das trilhas, da aproximação com os discentes, eu acho que é um desafio de vocês, né? Fica essa provocação de venham mais próximo da academia, né? Vamos construir junto isso, mas tem que chegar no discente, né? Não adianta a gente construir só com os docentes e tal, tem que chegar essa informação para eles saberem, claro, né? Como que se eu fizer tal ações a mais, eu consigo ter habilitações e a importância disso dele depois na atuação profissional. Então, fica essa provocação aí, se programar conosco. Outra questão, de novo, que é o desafio sempre, são essas atribuições profissionais, a grande variedade de cursos em ênfase, né? Eu participei um pouco mais quando teve lá dos cursos de energia, né, que é um pouco mais na minha área, depois saí um pouco depois das atribuições, mas eu lembro que era um anseio dos professores coordenadores, né? Tinha o curso, a atribuição saiu um pouco depois, como está esse casamento, como ter, né, os próprios discentes, que seriam futuros egressos, que tipo de atribuição que eu vou receber. Eu me lembro que no início começou como engenheiro eletricista, daí dependia do curso, uns ir para lá e hoje já tem bem definido. Então, essa sintonia de novo, né, desses cursos novos, essas ênfases novas, como que o CREA também anda de forma contígua conosco, né? já vislumbrando, né? Então, isso aí também, para quem vai estar fazendo os cursos, quem vai estar habilitando, dá uma segurança e uma clareza, né, de saber qual que é a atuação profissional que vai ter. Tá? Outro depois, que é outro desafio, né, é como a gente mensurar isso, a questão das atribuições profissionais. Hoje não é mais só ensino, né? Hoje muita gente vincula com disciplinas, mas como a gente está falando, tem projetos, tem ações, tem uma série de questões. Como a gente vai um pouco além também nessas trilhas de formação, de capturar, mensurar isso, né? Como de fato a gente consegue qualificar e quantificar, né, essas atribuições que hoje vão muito além já da sala de aula. Então é outro desafio também, né? Como essas novas formas de conhecimento, ensino-aprendizagem, também podem ser reconhecidas nas atribuições profissionais. A gente fala ainda dos projetos e tal, mas é muito vasto, né, digamos assim, essa forma de adquirir. Então, também tem que ver como os cursos, né, e o CREA vão trazer. E outra que sempre é importante, como mensurar essa qualidade de formação profissional. A gente está vendo uma expansão de cursos, formatos de cursos, a gente quer, como eu falei, ter mais ações de variedades, ênfase, as trilhas, formação, mas como a gente também mensura essa qualidade, né? Como que você recebe a atribuição, mas a gente consegue, de alguma maneira, ver de fato, né, se essa formação está sendo aí, assertiva, né, e quais são os pontos. Então, ficou essa provocação aí também de como a gente consegue mensurar essa qualidade da formação profissional.
Tá ok? Eu acho que o tempo deu certinho, então só agradecer de novo, né, o convite, né, de poder estar aqui com vocês e compartilhando um pouco, né, essa visão aqui um pouquinho mais da academia, mas que ela é fundamental, né, o celeiro aí para a gente estar formando aí profissionais aí e atuando depois aí conjunto aí com vocês no mercado e cada vez mais contribuindo com a sociedade. Muito obrigado.